Voltamos em mais uma edição diretamente das férias. Antes eu estava na varanda de mamãe, agora eu estou onde? No escritório. Aqui na Bahia a gente chama escritório de casa assim, de gabinete. Enfim, de gabinete, do gabinete de mamãe, onde temos um armário de camisas, tem camisas da seleção, muitas camisas do Bahia aqui também. Eu não faço coleção de camisa, mas ao longo dos anos meu irmão sempre comprou muitas camisas de futebol e minha mãe também tem muitas camisas do Bahia, meu pai também tem algumas. Então de vez em quando aparece aqui em casa algumas camisas e é aqui que a gente vai guardando. Tô de férias, mas prometi para vocês que à medida que a gente tivesse algumas confirmações de mercado, eu apareceria por aqui. Então esse vídeo é para falar da confirmação de Thiago Motta na Juventus, 3 anos de contrato. Então vem comigo para falar um pouquinho sobre como esta Juventus pode jogar e o que eu acho da chegada de Thiago Motta na Juventus. Já deixa o like e confere se você está inscrito no canal durante a vinheta. Muito bem, vamos falar então da chegada de Thiago Motta na Juventus. Lembrando para vocês que tem vídeo aqui já no canal falando muito sobre o Bolonha de Thiago Motta, que vamos lembrar, se classificou para a Liga dos Campeões nessa temporada. Então, não vou focar muito no que o Thiago Motta já fez no Bolonha, o porquê dele ter tido tanto sucesso por lá, na minha opinião, mas sim no que ele pode trazer para essa Juventus e pensar já aqui algumas coisas sobre o trabalho do Motta no time de Turim. Lembrando que na temporada passada a Juventus não esteve em competições europeias, né? Fez um acordo de suspensão para não participar e nessa temporada está de volta à Liga dos Campeões. Então tem uma temporada bem mais animada, bem mais interessante do que a temporada passada. Eu espero, inclusive, que a escala me favoreça e que em algum momento eu esteja na cobertura de algum jogo da Juventus. Eu gosto da escolha. Para mim é uma escolha que vai num caminho que eu acho muito interessante. Para mim foram 3 anos de Allegri de não futebol, de administração de problemas. Claro que a responsabilidade do que a Juventus fez nos últimos 3 anos não é só do Allegri, ainda que em campo ele seja o principal responsável pelo pensamento do que o time deve fazer. Não foi ele apenas o culpado pela fase ruim em termos de não futebol. A Juventus não é um time que tem um DNA de jogar bonito, mas ela tem um DNA de mesmo num jogo em que ela não tem mais posse de bola ou que ela faz um futebol mais reativo, ela tem um futebol... Ela tem futebol, ainda que seja um futebol defensivo. Ela tem um futebol. E nos últimos anos, o Allegri tornou a Juventus num time horroroso. Era um time ruim de assistir. E repito, você pode não gostar dos momentos, dos grandes momentos talvez da Juventus, em que a defesa era o grande foco, mas ainda assim era uma defesa maravilhosa. Era uma defesa bem feita. E a gente teve nos últimos anos uma queda muito grande em tudo, assim, pra mim, em campo. Então, a escolha pelo Thiago Motta vai numa escolha pelo futebol, porque o Thiago Motta tem como ideia, como proposta, gostar da bola, gostar de ser protagonista em campo. Então eu gosto dessa guinada de rumo. A Juventus queria, e normalmente escolhe técnicos italianos ou ítalo-brasileiros, como é o caso do Thiago Motta, mas que tenham uma ligação muito grande com a Itália. A Juventus tem pouquíssimos técnicos estrangeiros na história, então tá no perfil do que a Juventus queria, um técnico jovem, um técnico que pode trazer um novo momento para essa equipe que eu acho que estava precisando. E para a gente falar um pouco dessa mudança de ser um futebol passivo e feio e ruim do Allegri, ainda que tenha conseguido ser competitivo durante uma boa parte da temporada, né, principalmente no início, até porque garantiu vaga na Liga dos Campeões, mas dá um passo para um futebol mais ativo, para um futebol mais propositivo e de mais posse de bola. Para a gente ter apenas uma comparação
de posse de bola para a gente pensar no estilo do que o Thiago Motta pode trazer para a Juventus. A Juventus na temporada passada não chega a 50% de posse de bola como média na temporada, e o Bolonha do Thiago Motta tem uma posse de bola perto de 60%, se eu não me engano, está atrás apenas do Napoli na temporada. Então, um dos objetivos do Thiago Motta é esse, e ele consegue esse objetivo. Então, nesse momento, nem sempre a posse de bola diz alguma coisa, mas no caso do Thiago Motta, do que ele pode trazer para a Juventus, eu acho que diz sim. Sobre o Thiago Motta estar pronto, eu li um pouco de pé atrás, de dúvida se o Thiago Motta é o treinador para a Juventus, que a Juventus poderia ir atrás de um técnico mais testado, já campeão, enfim. Primeiro que eu acho que nesse momento não tem esse técnico disponível no mercado que queira estar na Juventus. Por exemplo, um Zidane da vida, que eu acho que seria assim, um nome sensacional para estar na Juventus em algum momento. O Zidane não está interessado nesse momento em pegar a Juventus, então não era uma possibilidade. Dentro do que é possível, do que é real para a Juventus, eu gosto do nome, eu acho que o Thiago Motta está pronto para o desafio, porque eu ainda acho que é um desafio, dentro do futebol italiano, de dar esse passo a mais. Eu acho que, querendo ou não, eu já falei, no vídeo do Bolonha eu falo mais sobre a trajetória do Thiago Motta, mas ele teve duas passagens antes do Bolonha, pelo Genoa e pelo Spezia, que foram muito conturbadas. O Genoa, se eu não me engano, ele fez 10 jogos apenas, então foram passagens mais conturbadas. E ele tem apenas uma temporada completa no Bolonha com um grandíssimo trabalho, porque a anterior ele não pega do início da temporada. Então, é um técnico que ainda não foi testado a longo prazo, é um técnico novo. Antes de voltar para a Itália para treinar, ele treinava o Sub-19 do PSG, então não é um técnico tão testado assim. Então, talvez para voos mais altos, por exemplo, trocar não só de pressão e de grandeza de clube, mas também de campeonato, de país, no caso, talvez fosse muito. Mas no passo da Juventus, ele dá um passo acima, que é um passo de sair de um clube que não tem tanta pressão, que tem objetivos muito mais modestos, para a Juventus, que é um dos gigantes do futebol italiano e que briga por título do italiano e que, a depender da temporada, das contratações, enfim, pode ser também protagonista ou pretender, né, a ser protagonista na Europa. Então, eu acho que ele está pronto, mas é claro que ele não está testado ainda. Então, a gente precisa entender como é que ele vai lidar com essa nova prateleira. Espero que muito bem, mas a gente tem aí sim algumas dúvidas. Praticamente toda contratação assim tem um risco. Então, tem alguns riscos que eu acho que vale a pena correr. Eu acho que vale a pena correr o risco do Thiago Motta não ter sido testado ainda num grande clube, do que outros riscos, como talvez o do Pirlo, que aí eu não sei se vale a pena correr aquele risco, até porque a chegada do Pirlo foi baseada no... Ele foi predestinado em campo, talvez ele seja predestinado também como treinador. Não se contrata um técnico assim. O Thiago Motta tem um trabalho que você toma como base para trazer ele para a Juventus. Então eu entendo que é um pouco por aí. Para a gente falar de como essa Juventus pode jogar, eu acho que antes a gente precisa entender que o mercado da Juventus deve ser um mercado ativo, ainda que não vá trazer gigantes, jogadores e tal, estrelas, mas eu acho que vai ser um mercado que vai ter algumas trocas importantes, especialmente no meio-campo, porque o meio-campo é o coração do time do Thiago Motta. E, na minha opinião, a Juventus tem dois trabalhos no mercado. Primeiro, trazer jogadores de mais qualidade. Eu acho que essa Juventus, para brigar por título italiano, para sonhar com uma Liga dos Campeões sem ser cair em fase de grupos, né? Enfim, não acho que a Juventus já vai estar pronta para ser semifinalista, ser finalista, mas para ter um avanço um pouco maior, né? Pensar ali numa fase de mata-matas, umas quartas de final, enfim. Para isso, eu acho que precisa subir qualidade do elenco, sem nenhuma dúvida. E, além disso, o segundo objetivo no mercado é trazer peças que interessem e que façam sentido no trabalho do Thiago Motta. E é importante que ele esteja chegando agora e que já esteja dando pitacos na contratação
do que pode chegar para a Juventus. Para a gente falar um pouco dos nomes que a gente pode pensar nesse time, atenção, vamos chegar a 10 minutos de vídeo, então deixa o like, não esquece, antes da gente falar sobre o que podemos ver em campo. E confere se você está inscrito no canal, a gente está aí no sonho, no objetivo de 25 mil inscritos, então se inscreve aí para me ajudar nessa, conteúdo gratuito aqui para vocês, então apoia. O Thiago Motta normalmente joga num 4-3-3 ou num 4-2-3-1. Pelas peças que a gente tem, ou que a gente está imaginando aí no possível mercado da Juventus, parece talvez muito mais um 4-2-3-1, mas enfim, uma das características do time do Thiago Motta é essa movimentação grande, né? É um time que tem uma engrenagem muito grande em termos de associações de jogadores, do famoso toco e me voe, e aí ele vai fazendo isso durante toda a transição. Não é um time posicional de essência, enfim, não é algo que o Thiago Motta defende, pelo menos é o que tem mostrado até agora. Então, eu imagino isso aí, um 4-3-3, mas talvez se movimentando muito num 4-2-3-1. O Bolonha era um time que tinha muito essas associações, que tinha muita posse de bola. O desafio, eu acho que para a Juventus e com jogadores de mais qualidade, é transformar essa posse de bola em uma posse de bola mais perigosa, tá? O Bolonha era um time que defendia muito bem, tem números muito bons de não sofrer gols em casa, mas era muitas vezes uma posse de bola muito estéril. Uma posse de bola no terço de defesa do campo. Mesmo que o Thiago Motta faça uma pressão alta, enfim, tente roubar a bola rapidamente, na posse de bola, na construção inicial, é um Bolonha que muitas vezes faltava criatividade. Tinha a posse de bola, tinha um controle do jogo, mas era uma posse de bola pouco criativa e que muitas vezes, enfim, faltou jogadores, enfim. E eu acho que na Juventus ele pode dar esse passo a mais. Eu acho que é o grande desafio, na verdade, como técnico do Thiago Motta na Juventus. A gente deve ter mudança no gol, pra gente começar a falar aqui de 11 jogadores iniciais. A Juventus deve trazer realmente o Di Gregório. Foi eleito por muitos o melhor jogador da temporada. Ele deve chegar. É um jogador que tem mais experiência, ou tem mais qualidade com os pés, e acho que é importante é importante pro jogo do Thiago Motta. Na defesa a 4, então a gente já tem uma mudança grande para essa Juventus. A gente pode pensar no Danilo como lateral direito. Se fala aí, de Lorenzo, não sei o quê. Não sei se vai chegar alguém, então tô pensando aqui, né, no que a gente tem mais hoje, de grandes possibilidades de mercado, do que se fala ou do que já temos realmente. Bremer e Calafiori. O Calafiori do Bolonha deve chegar na Juventus e eu acho que vai ser uma contratação assim espetacular. E por isso que com o Calafiori e o Bremer para mim foi o melhor jogador da Juventus na temporada passada. O Calafiori é um jogador absolutamente adaptado ao que o Thiago Motta quer e fez uma grandíssima temporada. Ele deve ser titular ao lado do Bremer, e aí o Danilo iria para a lateral direita, e na lateral esquerda o Cambiasso, que inclusive já jogou com o Motta no Bolonha na temporada passada, e acho que é um jogador que pode também ganhar ainda mais protagonismo nessa Juventus. O meio-campo é a grande questão, porque, repito, acho que é onde a gente vai ver a maior transformação nessa Juventus. De disponível num 4-3-3, a gente pode pensar aqui no Locatelli, Rabiot, Fagioli, do que a gente tem disponível, né, para começar o meio-campo, mas se fala muito agora no Douglas Luiz, né, o brasileiro do Aston Villa, que eu acho que seria espetacular. Ele normalmente, inclusive, pelo que eu vi, mas joga com dois, né, no 4-2-3-1, então pode ser, por exemplo, o Douglas Luiz e o Fagioli, o Douglas Luiz e o Locatelli, o Douglas Luiz e o Rabiot. Vamos ver quem fica, quem chega, mas acho que seria um jogador para ser titular ao lado de outro. E para a gente ter uma movimentação aí, para ser o 4-3-3 ou o 4-2-3-1, se a gente pensar no 4-2-3-1, a gente vai ter o Vlahovic sendo protagonista lá no ataque. Acho que é um jogador que pode ter um crescimento importante com o Thiago Motta. E aí a gente precisa ver, vai chegar o Koopmeiners,
que para mim seria uma baita contratação, é um jogador, é um todo-campista, né? Ele tem essa capacidade de estar em todos os lugares do campo, tem também chegada, pisa também na área, faz gols, enfim, participa muito do jogo, é um jogador muito versátil, mesmo em um único jogo, ele tá em tudo quanto é lugar, então acho que é outro jogador que, chegando, seria titular nessa equipe. E aí a gente tem que ver como que formaria esses dois alas. Se fala que o Chiesa não é exatamente o que o Thiago Motta quer. Será que o Yildiz vai ficar? O Willian Júnior? Então, a gente tem que ver quem que vai ficar disso aí. Eu acho que, além desses jogadores que eu já falei aqui, que podem chegar, né? O Calafiori, o Koopmeiners, o Douglas Luiz, eu acho que a Juventus precisa de um ponta com mais experiência, com mais qualidade, que faça o time subir de prateleira. Não tô vendo muitos nomes, assim, que me fazem brilhar os olhos nas especulações, mas a gente acabou de abrir a janela de transferências, então vamos ver o que é que pode aparecer por aí. Talvez a gente tenha alguma surpresa chegando por essa Juventus, porque eu acho que precisa. Então é isso, gente, um pouco do que eu imagino do Thiago Motta na Juventus. Já teve Conte no Napoli, não sei se eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas como vai ter ainda Fonseca no Milan, talvez eu junte esses dois, enfim, mas vai aparecer mais vídeo por aqui quando a gente tiver outras confirmações do futebol italiano. Ainda estou de férias por mais essa semaninha, mas a outra semaninha ainda. Então vamos ver o que acontece por aí. Antes de sair do vídeo, peço mais uma vez que você deixe o like para ajudar aqui o canal e conferir se você está inscrito. Deixa nos comentários quem você gostaria que chegasse na Juventus. Qual a sua expectativa para o time de Thiago Motta? Até o próximo vídeo, gente.